Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Carlos, você está no canal Carlos Saia Discos e hoje eu estou aqui para participar de uma corrente de vídeos bem legais que o meu parça Wes, lá do canal Pântano do Wes, começou por aqui no YouTube. Tudo surgiu depois que o Wes ele assistiu a um vídeo do Gastão Moreira, onde o Gastão ele mostra discos que ele queria muito e finalmente ele conseguiu. Aliás, um baita vídeo. Já indico aí para você assistir, eu assisti também, gostei demais. E inspirando nisso, o Wes ele teve a ideia de fazer algo parecido, mas com um tema um pouco diferente, mostrar discos que a gente conseguiu no passado, que nos dias de hoje, né, seria praticamente muito difíceis, né, alguns até impossíveis de conseguir de novo. Seja pelo preço, seja pela raridade, ou porque simplesmente, né, esses discos eles desapareceram, eles sumiram do mapa. A ideia ficou tão boa, né, que ele convida aí alguns amigos de outros canais, inclusive eu, para entrar nessa, né, e fazer um vídeo aqui dentro desse tema. Falar nisso, ontem mesmo o Wes já soltou o vídeo dele, eu assisti, ficou muito legal, muito bacana, vale a pena conferir. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo aqui para você acompanhar o vídeo do Wes. Vou estar deixando também na descrição desse vídeo os canais que toparam fazer vídeos parecidos com esse. São eles, canal Meu Vinil Perdido, Cultura Metal, Rock Collector, Mídia é o canal, Hash Shoes Collection e o canal aqui do Carlos Saia Discos. Então, para a gente não perder o costume, a gente vai rodar a nossa vinheta e a gente volta rapidinho para o nosso vídeo. Roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Carlos Saia Discos. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o próprio Carlos Saia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações para você não perder os nossos vídeos, né? E se puder também, compartilhe aí os nossos vídeos com seus amigos e com seus colegas. Principalmente esses amigos que gostam de música, gostam de coleção de discos, coleção de CD e gostam também de vídeos legais, igual aos vídeos aqui do canal Carlos Saia Discos. Gostaria muito de agradecer ao Wes pelo convite, por eu estar participando aqui dessa corrente, desse desafio, né? E de estar mostrando aqui também alguns itens da minha coleção, que foram itens aí que não foram fáceis de ser encontrado, que nos dias de hoje está ficando meio dificinho, está ficando meio raro aí para estar conseguindo esses itens. Valeu, Wes, bora pro vídeo. E o primeiro disco que eu vou mostrar para vocês aqui agora, galera, é o disco Pai Biru, do Lula Cortes e do Zé Ramalho. Esse disco aqui, ele não foi um disco tão difícil de eu encontrar ele. Então eu vou contar um pouquinho do meu envolvimento com esse disco, né, e de como eu consegui ele. Esse disco, até nos dias de hoje, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para ouvir ele. Ele é um disco muito psicodélico, um disco que tem que ter bastante calma, tem que escutar bastante vezes, entender o que os caras estão querendo dizer. Então eu tô quase chegando lá, mas no começo foi meio complicadinho. Eu tinha isso aí gravado em fitinha cassete. Essas fitinhas são eu mesmo, né? Na época que mandei confeccionar, ó. São fitinhas bacanas. E andei ouvindo essa fitinha aqui algumas vezes. Fui começando a gostar do som. Não é som para qualquer um escutar. É bem complicado, a pessoa que ouve esse som pela primeira vez ela vai estranhar bastante, mas a história do disco em si começou a me chamar muita atenção também. Esse disco aqui tem a história lá da enchente, né? Não vou ficar falando muito aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas esse disco foi perdido mais de 1000 cópias dele numa enchente que teve, né, no Recife. E sobrou poucas cópias desse disco original na época, que viraram relíquia. Então esse disco aqui é um dos álbuns mais difíceis de se encontrar no Brasil, né? E é um disco também disputado aí a tapas aí, né, pelos maiores colecionadores de discos do Brasil. Essa minha edição é uma reedição da Polisson. Inclusive essa reedição também ela já está fora de catálogo, esse disco já está sumindo. Acredito eu que daqui a um tempo, né, esse disco aqui, os que ficarem aí vão ficar muito caros, né? Mesmo as reedições. E é um disco aí que ainda dá tempo de adquirir. Eu ainda fiz uma pesquisa no Mercado Livre aí
antes de fazer esse vídeo aqui, ainda tem alguns, mas o pessoal já está começando a pedir muito por esse disco. A edição é legal, né? Uma capa gatefold. Os LPs eles não têm aquele selo da Polisson, aquele selo vermelho, e sim tem um selo que imita um disco de época. E uma edição legal, vem um livreto, então vale a pena. Esse disco veio fácil para minhas mãos, né? Para minha coleção. Eu vendi um aparelho de som para um amigo meu e como parte do pagamento ele me passou alguns LPs. Inclusive veio bastante discos da Noise, que eram discos aqui que não me interessavam muito. Esse um aqui, na hora que eu via, eu já peguei ele na hora. Já guardei e falei, esse é meu. Então, foi um disco que eu adquiri dessa maneira. Não pesquisei, não fiquei pesquisando muito para comprar. Não cheguei a ver esse disco em nenhuma feira de disco que eu visitei. Então, foi um disco que caiu do céu, né, para minhas mãos. Então, foi justamente dessa maneira que eu consegui esse disco. Continuando o nosso vídeo, o próximo álbum aqui agora é o Racional, do Tim Maia, né, o volume 1, que foi um disco que deu um pouquinho de trabalho para mim conseguir ele. Quando eu me interessei por esse disco também e coloquei ele na minha lista de desejos, eu sempre entrava no Mercado Livre, no Discogs, né, em várias plataformas aí de venda, para tentar conseguir o Racional, e o valor era assim, muito alto. Eu lembro que das primeiras pesquisas que eu fazia era tudo acima de R$ 1.200, R$ 1.300, e só conseguia discos em péssimo estado de conservação, capa zoada, disco riscado. Então eu comecei a achar meio difícil para mim adquirir esse disco aqui. Teve uma vez que eu fui em São Paulo com o pessoal da empresa que eu trabalhava, a gente foi fazer um passeio lá, e no meio desse passeio a gente estava passando numa praça, né, e tinha alguns vendedores de disco ali, naquela praça ali, vendendo disco ali, em plena praça. Nisso passou um moleque com um disco desse na mão, o Racional. Só que o disco estava totalmente assim, em estado de sucata. A capa estava toda rasgada, o disco estava todo riscado. Tipo aquele disco que você pega assim, coloca ele no chão e fica esfregando o pé nele assim. Ó. O disco não tinha condições nenhuma, galera, nem de uso, nem para você ter ele, para você guardar, de tão zoado que estava o disco. Eu me lembro que esse menino pediu R$ 700 nesse disco. Eu virei para ele e falei, ô louco, mas nessas condições, esse preço? Então ele me virou e falou, olha moço, esse disco só você ter a capa original dele, ter o disco dele, independente do estado que ele esteja, você vai pagar acima desse valor que eu estou te vendendo. Então aquilo ali começou, na época começou a pesar um pouquinho, né? Eu percebi que ia ser bem difícil de achar o Racional. Então teve, numa outra vez que eu fui em São Paulo, eu entrei dentro da loja Medusa Records e o Cigano, ali eu conversando com o Cigano, né, ele perguntei para ele desse disco, ele falou, tem algumas edições importadas do Racional. Aí ele me mostrou essa edição. Aliás, esse disco ele é um bootlegger, ele não é um disco original de época. Ele é um bootlegger e um disco importado. Se eu não me engano, esse disco foi prensado no Japão. Não tenho certeza, porque nem na capa, nem no rótulo do disco, né, tem alguma especificação de onde foi prensado. Tem somente as informações que tem dele, né? São somente as informações, né, do próprio disco. Gravadora Seroma, tal, né, tudo que está escrito na capa, que é o que vinha no álbum original de época. Então, o Cigano me indicou esse disco. Eu paguei por ele, se eu não me engano, foi 280 ou 290 na época. Isso tem uns 7 ou 8 anos atrás. Foi quando começou a sair esses bootleggers aí, né, importado. E eu fiquei muito preocupado na época, eu estava meio com pressa no dia. Até comentei com o Cigano, falei, Cigano, esse disco, o som dele é bom, né? Eu só preciso saber disso. Se o som dele for bom, pra mim tá tudo certo, porque eu gostei da capa, né? Uma capa bem feita, né? Uma capa brilhante, uma capa grossa e tal. O disco não chega a ser 180 gramas, mas é um disco bonito também, né? Tem o logo ali da gravadora Seroma no rótulo e tal. E ele virou pra mim, cara, pode levar, que você vai gostar muito. Ele tem um som muito bacana, o som desse disco é fantástico. Ele estava lacrado, né? Eu não queria deslacrar. Então eu
confiei no Cigano, cheguei aqui em Itajubá, na hora que eu coloquei ele para rodar ali, cara, já me surpreendeu, cara. O som desse disco é muito bom, muito legal. E uma aquisição aí que talvez se eu estivesse esperando para conseguir o disco de época, talvez eu não teria conseguido até hoje. Então, eu gostei muito dessa edição, né? Mas é um disco assim que deu um pouquinho de trabalho, porque na época eu pesquisava pelo Mercado Livre, olhava outras plataformas, né? O preço era alto, o disco estava em condições VG-, condição G+, então era disco ali que eu não queria adquirir, né? Pelo fato de ser discos que eu ia ouvir muito, então eu queria um disco assim, filezinho, né? Igual esse aí que eu comprei, né? Que é um bootleg. Próximo item que eu vou mostrar para vocês é o item também que eu queria muito para minha coleção e um item que eu já estava desanimando de procurar, né, de conseguir um legal. Primeiro pelo valor, segundo pela raridade e pelos mesmos motivos, né? Todas as vezes que a gente encontra esse disco está zoado, o valor dele é muito alto, vai ser um disco que eu vou comprar, eu não vou ficar satisfeito, né? Eu estou me referindo ao Clube da Esquina, que eu consegui, né? Essa cópia aqui zerada, novinha. Eu ganhei esse disco de presente do Eric. O Eric tinha o original, tinha esse, e resolveu desfazer do disco, né, e me presenteou. Foi um presente assim que realmente eu adorei, né? Quem não gostaria de ganhar aí um Clube da Esquina? Mais um relançamento, né, da Polisson, capa Getfold, disco duplo, vem com encarte, tá aqui, ó. E um disco aí que, se fosse também para mim tá garimpando, tá pesquisando aí para comprar até hoje, seria dificílimo, impossível de eu conseguir. Eu trabalho numa livraria aqui em Itajubá na parte da manhã, né? Então eu mexo com essa parte de discos, CDs, precifico tudo. Então, de 4 anos que eu trabalho lá, uma vez só caiu um disco desse nas minhas mãos, né? Lá pra gente precificar. A gente acabou vendendo ele, se eu não me engano, por R$ 1.200. E olha que não era um disco assim que estava naquelas belas condições, né? Era um disco já VG, né? Capa VG+, então talvez se eu não fosse presenteado, né, com esse disco aí, talvez eu ainda não teria conseguido ele. E também já é um disco, né, que mesmo sendo relançamento, está cada vez mais difícil de se encontrar. Eu fiquei muito feliz em ganhar, né, em ser presenteado, né, um disco aí que provavelmente logo logo, né, vai sumir também do mercado. Galera, dando sequência ao nosso vídeo, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma mega raridade. Esse foi um disco que deu um pouquinho de trabalho para mim conseguir ele. Esse eu tive que, suar, mas consegui, cara. Consegui no estado legal, no estado que eu queria. E quando a gente consegue isso, né, vale muito a pena o sacrifício, né, o esforço que a gente teve. Estou me referindo aqui ao Cornelius Santa Fé. Essa joia rara aqui, né, que eu consegui, deve ter mais ou menos aí uns 7 anos atrás. Então, mais um discaço aí, né, da minha coleção. Esse aqui é um dos meus preferidos da minha coleção. Considero isso aqui como uma raridade que talvez eu não consiga outro desse, igual esse, jamais. E um disco que, como eu disse, deu um pouquinho de trabalho para mim conseguir ele. Eu consegui esse disco aqui através de uma loja de Campinas, a Devinil. Tinha um dos funcionários dessa loja que participava de um grupo de WhatsApp que a gente tem aqui em Itajubá. Então esse grupo é um grupo de vendas, onde a galera postava lá discos para venda e tal. Todos os dias tinha uma postagem dessa pessoa, né, no grupo. E eu também tinha o contato dessa pessoa, sempre conversava com essa pessoa. E tinha ali alguns LPs que eu sempre destacava, né, para essa pessoa. Teve um dia que eu estava aqui em casa, me lembro muito bem, a pessoa me mandou uma mensagem, falou: olha, Carlos, consegui um Cornelius Santa Fé aqui e o disco está impecável, está em ótimo estado de conservação. Cara, eu gelei na hora, falei: cara, me manda foto, já separa esse disco para mim, já procurei saber o valor, tudo, e foi rapidinho, a negociação foi rápida. Não paguei tão barato na época eu paguei cerca de, se eu não me engano, R$ 290, né? Isso há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos atrás, se não for mais que isso, não me lembro direito, mas foi uma negociação legal, né? Consegui uma cópia zerada desse disco, o vinil tá novinho,
Então, um disco aí que eu tenho muito luxo por ele, né? Um disco que assim, antes de eu conseguir comprar ele, né? Eu também garimpava direto, Mercado Livre, não tinha Shopee na época, era Mercado Livre, era Discogs, era grupos de venda, todas as feiras de vinil que eu ia, eu não conseguia achar esse disco. Então foi uma luta incrível, né, para mim conseguir esse disco. E consegui também no estado que eu queria, novinho, zerado, e um disco que realmente é um disco que eu adoro. Eu até indico para quem gosta aí de um funk original, de um soul music, né? Esse disco aqui é sensacional, né? Cornelius é o primeiro vocalista da banda Made in Brasil, um álbum solo aqui que arrepia a gente, né? Muito bacana. Isso aqui então é um disco, nos dias de hoje, dificílimo de ser encontrado. Fiz alguma pesquisa aí, né? Tem um no Mercado Livre por 1.200 e alguma coisa, né? Que está autografado pelo Cornelius e pela banda Santa Fé. E tem também uma cópia, né? Dessa aqui também, acho que por R$500, alguma coisa assim. Mas o disco cheio de ringware, né? Não está no estado legal de conservação. Galera, para a gente finalizar nosso vídeo aqui, eu vou trazer agora para vocês uma trilha sonora e que também não foi fácil de eu encontrar ele. Eu tenho cerca aqui na minha coleção de 120 discos de trilha sonora de filme, mais ou menos isso, de 100 a 120. A última vez que eu contei tinha 104, 105, mas eu acho que eu adquiri alguns. Então deve ter em torno aí de uns 110 a 120 discos. E o disco que eu procurava bastante era esse aqui, ó, O Exorcista. Esse disco é muito legal, é um disco assim bem sombrio, né, as músicas, né, que tem a famosa Tubular Bells, do Mike Oldfield. E um disco que, pela raridade e pela minha vontade de ter ele, né, eu tive um certo trabalho em adquirir ele. Eu pesquisava, todas as vezes que eu pesquisava, eu achava ele um valor meio caro. Em feiras de discos também que eu ia, não conseguia achar. Teve uma vez que eu encontrei um disco desse, ele estava zerado. Infelizmente o cara estava pedindo um valor muito alto. Como eu tinha outras prioridades, eu acabei deixando passar. E fiquei assim, acho que tipo uns 4, 5 anos atrás da trilha sonora do Exorcista. Não encontrava, mas não encontrava de jeito nenhum. E eu fui fazer uma visita para o meu amigo Dito, Benedito Moraes Neto, né, que é meu amigo, mora em Aparecida do Norte. Ele mexe com venda de LPs e ele tem também uma coleção fantástica. Então, ele tem uma parte lá na casa dele que fica só os LPs que ele tem para venda e tem a outra parte que fica a coleção dele. Aí fui lá, fiz minha compra, comprei bastante coisas legais para trazer, né, para minha coleção. O Dito é um cara que sempre tem um preço bom, sempre tem discos legais, coisas antigas, coisas mais novas, assim, uma diversidade incrível de itens. E fui conhecer a coleção dele, na parte que é separado lá na casa dele, né, que é um quarto grande, tem um aparelho de som. Então ele, Carlos, fica à vontade aí, pode dar uma olhada e tal. E os discos dele todos separados, né, a parte de rock anos 60, hard rock, rock psicodélico, rock progressivo, parte de LPs nacionais. Ele, naquele cantinho ali, é trilha sonora e tal. Falei, cara, eu fui direto ali nas trilhas sonoras. Comecei a garimpar assim, a olhar os discos deles assim, e achei esse aqui logo de cara, ó. Nossa, cara, eu até arrepiei. Falei, Dito, você tem esse disco, cara? Tô atrás desse disco já faz tanto tempo. E ele tá joinha, né? Tirei o disco assim, ó, pra olhar e tal. Disco novinho, a capa joinha, né? A única coisa dessa capa, né, que não tá assim perfeita, né, que tem um escritozinho de caneta aqui, ó. Eu comecei a tentar apagar, mas eu vi que ia estragar a capa, então ficou aqui o número 147. Sei lá o que o cara queria dizer com esse número, né? Lógico, logo aqui na capa do disco, né? Na foto clássica aqui do filme, né? Aí puxei, olhei o disco, tá, falei, Dito, você tem esse disco, cara? Tô procurando esse disco faz bastante tempo, não acho para comprar, cara. Você tem que me vender esse disco, cara. Então, galera, acredite se quiser. Eu tinha gasto ali já com ele uma graninha boa, né?
tinha comprado bastante coisa dele ali. Na época eu tinha comprado ali dele uns R$ 700 em disco. Isso já uns, mais ou menos aí uns 6 anos atrás, ou mais. Acredito que até mais. Eu não vou falar assim certo, porque realmente eu não me lembro mesmo. Então eu já tinha gastado uma graninha boa ali com ele. Aí ele falou, não, você já me comprou muitos discos. Eu sei que esse disco é um disco raro de se encontrar. Eu sei que se você encontrar, você vai pagar muito caro. Faz o seguinte, leva ele pra você, eu te dou de presente. Nossa, galera, eu até arrepiei na hora. Não, Dito, vou pagar por ele. Ele falou, não, você comprou bastante discos meus, eu não te dei nenhum de brinde. E esse é um disco que eu não faço conta dele na minha coleção. Eu nem tenho tanta estimação por ele. Eu sei que você vai cuidar bem dele, eu sei que é um disco que você está procurando há bastante tempo, então eu vou te presentear com ele. E ganhei o Exorcista de presente, né? E esse disco está comigo até hoje, né? Um disco bem sombrio, um disco bem legal, né? E um disco aí que nos dias de hoje está dificílimo de ser encontrado, né? Esse disco sumiu. Existem algumas reedições desse disco, importado, inclusive o vinil é verde, mas original de época nesse estilo aí, né? Original de época, nessas condições aí, hoje em dia seria aí dificílimo de se encontrar. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje, né? Tinha mais coisas aqui que eu tinha separado, olha, mais raridades, né? Mas vou terminar o vídeo por aqui, para o vídeo também não ficar muito extenso, né? Tem também um álbum do Roberto Carlos de 69 que eu gostaria de mostrar para vocês, que tem um pôster raro. Foi um álbum que foi das primeiras prensagens lá, né, que vinha com pôster, mas acredito que logo eu faço um outro vídeo aí, né, e mostro o restante desses LPs aqui para vocês. Caso você queira, já deixa aqui escrito nos comentários, que eu já faço um outro vídeo, né, mostrando esses outros discos, né, que são mais ou menos no mesmo estilo desses que eu mostrei agora. E já peço para você aí se inscrever aqui no canal Carlos Saia Discos, tá bom? Para deixar seu like, ativar o sino, compartilhar nossos vídeos. Peço para você também que inscreva no canal do Wes, que é um canal muito bacana, né? Lá ele faz ótimos vídeos, né? Ele mostra os discos dele, a coleção dele, fala muitas coisas legais, né? Cuidado com mídias, né? Fala de compras que ele fez. Então um canal sensacional, né? Peço também para você que se inscreva lá no Meu Vinil Perdido, no Cultura Metal, no Rock Collector, né? No Mídia é o canal, né? E no Hash & Shoes Collection também. São canais aí que vão fazer vídeos, né? Iguais esses aqui que eu fiz hoje. E que são canais também muito legais. Todos esses canais eu acompanho. E são canais aí que realmente só tem conteúdos legais, né? Falando aí de música, coleção, né? E os canais aí que vale a pena, né? A gente tá inscrito, vale a pena a gente ter contato com essa turma. E logo a gente volta com mais um vídeo aqui para o canal Carlos Saia Discos. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima.